Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma videoaula do quadro Na Trilha da Música. Eu sou a Dani Dezembro do canal Posso Tocar e é aqui nesse quadro onde eu trago dicas e estratégias para a tua caminhada musical a fim de te ajudar a superar dificuldades e barreiras para que você se veja num caminho de crescimento gradativo e constante na música. Por isso, o tema que eu escolhi para a gente conversar aqui hoje é: por que você não lê partituras bem ainda? Porque o que te falta conseguir desenvolver e aplicar para que de fato você seja capaz de ler partituras com naturalidade, com tranquilidade? Veja, ler partitura é algo que faz parte do nosso dia a dia, do linguajar, do aprender música. Porque a partitura é a transcrição do som. Então a partitura é algo que é para ser natural. No entanto, a partitura virou para algumas pessoas até hoje um bicho de sete cabeças, sabe? Algumas pessoas criaram uma relação com a partitura de afastamento ou de muita dúvida ou ainda de muita trava, porque tem algumas pessoas que leem, mas leem travado, não conseguem ter fluência, enquanto tem outros que nem conseguem começar a ler, não rola mesmo, e aí começaram a criar esse bloqueio, essa barreira, que não é para ser. Não é para ser assim. E quando isso acontece, o que está faltando de fato? É disso que a gente vai conversar. É disso que se trata essa aula hoje. Eu preciso que você tenha clareza de que ler uma partitura, sim, pressupõe que você tenha um conhecimento musical pré-estabelecido. Isso é fato. E também pressupõe que você tenha tempo de prática dessa habilidade. Sim, isso também é fato. E também pressupõe que você tenha um conhecimento instrumental, motor, um mapeamento tátil do seu instrumento. Isso também é fato. Esses três elementos têm que estar reunidos. Então você tem um conhecimento musical prévio, você tem um conhecimento motor ali, tátil, um domínio instrumental técnico estabelecido e que você tenha a prática, que você se coloque para ler. Esses três elementos são fato, mas eles não são o suficiente. Tanto é que eu tenho certeza que você está aí me ouvindo e se você tem essa trava já praticando a leitura, você fala, caramba, eu conheço o nome das notas, sabe? Eu conheço o ritmo das notas e não flui. Eu também conheço o meu instrumento e não vai. Eu tento ler e passo nervoso e não consigo. Precisa-se de um fator essencial na nossa leitura musical, que é a prontidão. Esse fator, esse elemento é muitas vezes ignorado durante o nosso processo de aprendizado musical, de desenvolvimento e aprimoramento musical. Porque quando nós estamos lendo, não dá para pensar muita coisa. Aliás, não dá para ser um processo que você fica o tempo todo refletindo. Na verdade, deixa eu tentar expressar isso melhor. A leitura é um processo muito consciente, sim. O tempo todo você está acompanhando de forma muito consciente. Mas eu quero dizer que a prontidão de resposta motora, ela não é refletida. Você não fica pensando como que eu vou tocar isso. A mão simplesmente toca. Na hora que você está lendo, ela simplesmente toca. E essa questão da prontidão da mão simplesmente tocar é um fator muitas vezes negligenciado, muitas vezes passado por cima e muitas vezes esperado que se desenvolva sozinho. Então, às vezes o professor te coloca para treinar a leitura e aí ele fala, bom, isso vai surgir com o tempo e você e ele ficam esperando esse surgimento. E não é bem assim. Quanto tempo vai levar para surgir? A gente precisa otimizar esse processo, porque se isso fosse suficiente, você que está aqui acompanhando essa aula, porque provavelmente tem essa dor, tem essa trava, não estava assim, travado, nem com essa angústia. Então, quando a gente pensa em prontidão, você fala, eu tenho que ter prontidão, significa que o seu corpo apenas projeta para o instrumento aquilo que ele já sabe. Entende? Quando você vai ler um texto, você não fica pensando como que eu junto as letras. B mais A é igual a Bá e L mais A é igual a Lá. Bala. Não. Como que o seu corpo faz? Ele tem uma prontidão de ver uma combinação de letras. O seu cérebro vê uma combinação ali, o seu olhar vê, na verdade, o seu olho fotografa, vê essa combinação de letras, manda para o teu cérebro
que compara com o que você já tem lá dentro e o seu cérebro rapidamente faz essa comparação e acha no arquivo aquela combinação de letras, por exemplo, B-A-L-A, ele vê essa combinação de letras e manda a resposta pronta, bala, e você fala, entendeu? Essa prontidão de resposta, de movimento do corpo, vem a partir de uma identificação daquele padrão de letras como algo já conhecido, como algo já internalizado. Isso tanto é verdade que quando você se depara com uma palavra que você nunca viu na vida, o seu olhar fotografa aquele grupo, aquele conjunto de letras, manda para o teu cérebro vasculha o arquivo ali, não encontra aquele grupo de palavras e por mais que você seja fluente, a hora que você se depara naquela palavra, você engasga, você trava, você perde a fluência. A nossa leitura musical se processa tal qual a leitura de palavras. Nós não vamos lendo notinha por notinha, ritmo por ritmo. O que nós vamos lendo é uma combinação de padrões musicais. Assim como nas letras você lê o padrão de letras. E é esse padrão, aliás, esses padrões que tem que estar internalizados para que a resposta motora venha com prontidão. E quando você pensa nesses padrões, você tem que entender que esses padrões eles são construídos aos poucos. Assim como você também foi quando foi alfabetizado na escola, você não aprendeu todas as palavras de uma vez. Lógico que não. A sua construção de referências de palavras foi sendo aos poucos, por uma imersão no ambiente de estímulo de leitura. Você foi tomando contato com diferentes combinações. Então, esses padrões musicais também são internalizados em nós aos poucos, de uma forma gradativa, onde você vai passando por um treinamento, por uma condução do teu aprendizado musical, em que você tenha condições de ir por partes, onde você sedimenta padrões rítmicos, estabelece padrões rítmicos. Então, você sedimenta padrões melódicos também, que se assentam sobre esses rítmicos. E isso já te dá uma condição primeira de já se virar em muitas das partituras, quando você tem só esses dois elementos, rítmicos e melódicos. Muitas partituras já vão te atender nessa questão, mas existem outros padrões que aceleram muito a tua leitura, porque você vai subindo a leitura, você nunca vai ficar só no mesmo nível. Conforme você vai ficando bom naquele nível, você vai pegando outras músicas, então tem outros padrões que você vai reconhecendo ali. E esses padrões dizem respeito ao universo da camada harmônica. Então você estabelece a camada rítmica, estabelece a camada melódica e vai para a camada harmônica. E ainda tem padrões da camada da musicalidade, que na verdade é a união dessas três, é quando você começa a ter a simbiose, né? A junção das outras três camadas, onde isso fica de forma pronta, com prontidão. O que nós temos controle durante o nosso processo de aprendizado e amadurecimento musical é de internalizar esses padrões na nossa memória e no nosso corpo, porque você aí fotografa um padrão e sabe a resposta motora dele. Disso nós temos controle. Ao mesmo tempo que também nós temos controle de como nós vamos caminhando na questão instrumental, técnica, para que a gente crie o mapeamento instrumental necessário para que na hora que eu vou ler esses padrões que já foram internalizados previamente, eu consiga projetar no meu instrumento por meio de coordenações musculares, de dissociações musculares, que também já estão automatizadas numa memória motora, numa memória física. Então a gente tem controle desses dois processos, de como criar esses padrões musicais e de como criar memórias técnicas musculares de domínio tátil motor do instrumento. E eu faço isso em caminhos separados e paralelos, para que na hora que eu me depare com uma partitura, esses caminhos se cruzem. O cérebro faz isso, ele cruza, ele projeta, ok? Então isso tem que estar muito claro para você. Enquanto você não tem acesso a uma forma de estudo musical que vai trazer essa interiorização de padrões musicais das diferentes camadas, rítmica, melódica e harmônica, você vai continuar patinando enquanto você tenta ler. E não adianta você insistir na pura prática.
sem essa orientação adequada, essa prática se torna um momento de frustração para você. Na verdade, você se sente decepcionado pelo quanto você não consegue. E muitas pessoas, nesse momento de frustração, de decepção, de não saber lidar com isso, simplesmente se afastam dessa prática e assumem um discurso de deixa pra lá, vai, vamos tocar de ouvido, vai, de ouvido flui tão mais rápido. Não é que o ouvido é uma habilidade mais fácil que a leitura de partitura. Não, é porque geralmente quem não tem a leitura de partituras desenvolveu um baita ouvido. É quase que um fato isso. Quem tem um baita ouvido geralmente não foi estimulado para ler, então não lê bem. Ao passo que quem lê bem, foi estimulado para ler bem, não desenvolveu o ouvido, só lê também. E essas duas formações, seja só através do ouvido ou seja só através da leitura, são formações deficitárias. Não adianta, nós precisamos ter as duas como algo natural da nossa caminhada musical. Então não é só a prática que vai de uma hora para outra te dar condições de ganhar essa prontidão. Não é. Você precisa ter formas de entender o processo de estudo musical. Há elementos muito importantes durante essa aquisição dessa prontidão. Por exemplo, em termos da camada rítmica, você precisa ser capaz de desenvolver a leitura relativa, não só a leitura absoluta. Nós achamos que para ler bem, a gente já tem que estar com todos os nomes das notas decorados, gravados, isso tem que estar na cabeça, isso é um fato, isso é um senso comum. Concorda? Então, não é só assim. Nós precisamos ter leitura relativa. Quando a gente tem leitura relativa, nós identificamos só pela distância das notas na pauta o intervalo que há entre elas. Só pela distância eu tô falando. Se você vê uma nota na primeira linha e a outra nota no espaço lá em cima, no quinto espaço, você sabe que é uma oitava de distância. Só pela distância que elas estão ali, você sabe que é uma oitava. Se você vê uma nota na segunda linha e a outra na quarta linha, você sabe que é uma quinta. E esse distanciamento na pauta, que pode ser mais achatadinho, né, mais próximo ou mais longe, esse distanciamento nos induz a reflexos motores também. Porque com o tempo, você acostuma a ver essa distância como uma combinação motora. Por exemplo, no piano, que é o meu instrumento, conforme eu vejo uma distância de oitava, e eu não tô falando que eu tô lendo nome absoluto. Se eu pensar, eu sei que é um nome absoluto, que é tipo Fafá, ou Mimi, ou enfim, Sol, não importa. Mas independente de pensar no nome absoluto, quando eu vejo a distância, eu já sei a resposta motora que eu tenho que ter, que é essa distância aqui, na minha mão. Aquela distância de oitava, já é isso aqui que eu faço na mão. Eu já sei que eu vou fazer isso aqui. Tem uma memória muscular é bom, né? Tem uma memória muscular daquela distância de oitava para minha mão, como que eu faço uma oitava. E isso, a gente vai tomando consciência sobre isso e vai otimizando a leitura, porque isso otimiza o reflexo, a velocidade com que a resposta motora vem para a mão. Então, a leitura absoluta, sim, é extremamente importante, não estou negando ela, não, mas eu estou dizendo que ela não é a única. A gente também vai desenvolvendo leitura relativa, de distância intervalar, porque essa leitura relativa traz resposta para a mão, traz a combinação motora que você tem que fazer. A gente também tem a leitura relativa de movimento, de perceber que a melodia está indo para o grave, como que eu me desloco no grave, como que eu mudo de posição, como que eu faço isso, como que eu associo essa questão da escrita, só visual, da distância, da movimentação, com um deslocar tátil pelo instrumento, entendeu? Ao mesmo tempo, quando a gente está tendo essa leitura relativa, automaticamente nós estamos analisando durante o processo de leitura se aquela combinação de notas ali representa algum tipo de acorde ou se representa algum tipo de escala. E você, acredite, essa análise vai acontecendo de forma instantânea porque é o seu cérebro que faz isso. Ele vê aquela combinação de notas e ele compara com o que ele já tem lá dentro. Daí ele fala, escala de Fá maior. E a sua mão, que já treinou escala de Fá maior, responde com automatismo porque ela sabe fazer escala de Fá maior. Então o processo de leitura, ele é muito consciente, mas ele é automático. É por isso que você fica fluido para ler ou não. Por quê? Se o teu cérebro olha aquela combinação e aí, na verdade, o teu olho, né, pesca aquela combinação ali, manda pro teu cérebro. Se o cérebro não tem nada registrado para aquilo,
ele não compara com nada, ele não tem resposta motora. Ele não manda impulso para os nervos para vir logo a resposta motora. Não tem uma transferência disso para o instrumento. Tá entendendo? O que adianta praticar? Você vai continuar nervoso, vai continuar nervosa, se sentindo frustrado e frustrada, tentando e automaticamente fugindo da leitura. Isso precisa estar muito claro para você, porque isso faz total diferença quando você fala, então eu vou começar a estudar música e eu vou desenvolver essa importante habilidade, que não tem nada de supra-sumo, que é para ser algo natural dentro do nosso dia a dia musical, porque a gente não aprende a ler partitura para aprender a ler partitura. Ler partitura não tem uma finalidade em si mesmo. Nós aprendemos a ler partitura porque através desse veículo nós aprendemos um determinado repertório que a gente quer estudar. Então ler partitura abre portas, otimiza que a gente pegue repertórios diferentes, otimize que a gente consegue abrir caminhos profissionais, porque de repente alguém vai te contratar para tocar, para fazer uma gravação num estúdio e você precisa ler o que ele escreveu. Então é um veículo para você conseguir se apropriar daquele material musical logo e ganhar a tua grana. Você através da partitura tem um meio de trabalho numa orquestra. Então você vai tendo, a leitura de partitura não é um fim em si mesmo. Ela é um veículo natural do dia a dia musical, assim como você tem na leitura de palavras, não um veículo em si mesmo, mas uma possibilidade de adentrar no universo da leitura, de ler tantos textos que já chegam até você, de ganhar informação, conhecimento. A leitura é um processo e ela tem que ser tão natural quanto a leitura de palavras é para você, entende? Mas enquanto você não tiver acesso a uma forma de condução do teu estudo que traz esses padrões, você ainda vai patinar. Tá bom, Dani, mas então como que eu trago esses padrões musicais para dentro do meu cérebro, do meu corpo? Como é que isso vai ativar gatilhos de prontidão, de antecipação de movimentos a partir de um reconhecimento? Como que eu vou conseguir fazer isso, Dani? Eu já te adianto, por meio de conhecimento musical, por meio de entender a estrutura musical, ok? Mas por meio de vivência de todo esse conhecimento musical. O conhecimento musical faz você intelectualizar, você entende o que é aquilo, mas a vivência daquilo é que coloca de fato isso como prontidão. Porque a vivência daquilo é que te ensina a coordenar, a dissociar os movimentos corporais que você precisa dissociar, que é a mesma coisa que você faz no instrumento depois. Então, dissociando no corpo, você extravasa, você projeta no instrumento depois. Não dissociando, não internalizando, não trazendo essa vivência para o corpo, dificilmente você vai projetar para o instrumento, porque você não fez esse processo antes. Então, tudo que o corpo não faz, o instrumento não faz. O instrumento é só uma continuidade do teu corpo, ele projeta o que você estava fazendo. E o erro de muitas pessoas, de muitos alunos, é consumir muito conhecimento musical. Buscar muitas videoaulas, buscar muitos assuntos, muitas aulas para entender como é que eu posso ler. Até aí não tem erro nenhum. Isso é até lógico e é o que tem que fazer, a gente tem que correr atrás. Mas o problema é que para aí. Por quê? Porque não consegue também encontrar uma forma de conduzir esse conhecimento para uma vivência. Porque não é tão acessível. Porque não está tão escancarado. Porque você não encontra isso fácil em qualquer lugar. E também porque isso não pode ser feito de forma milagrosa, numa única videoaula, num dia X que você entra no canal e assiste. A vivência musical, ela é um processo um pouco mais longo, um pouco não, é um processo longo. Nós temos que dar tempo para o corpo, cada pessoa tem um tempo para o seu corpo ganhar essas memorizações. Então, não dá para falar que numa aula, por mais que essa aula seja comprida de 2 horas, de 3 horas, não é assim, não é em 3 horas que o seu corpo vai absorver e ganhar prontidão dos elementos da camada rítmica,
dos elementos da camada melódica, dos elementos da camada harmônica, não funciona assim. Precisa de um tempo. E isso você não encontra. Não há essa forma de conduzir isso esparramado por aí. Não é tão simples de se achar, apesar de ser simples de fazer. O que faria diferença é que você consiga encontrar formas de vivenciar. Isso faria diferença de fato, porque cria a prontidão do seu corpo, entende? Isso é o que eu trabalho de forma intensiva com os meus alunos. Criar prontidão, a ponto de você olhar para uma escrita e já saber a sonoridade dela. Não de forma mágica, mas de forma pronta, a partir de uma vivência, passo a passo, gradativa. É isso que eu trago para os meus alunos de forma intensiva, aprofundada, porque se de fato você não tiver isso, todo o resto se torna auxiliar, mas não o essencial. É um auxiliar, você vai entender cada vez mais, mas não é o essencial. E você vai continuar tendo muita dificuldade em algo que não é para ter tanta dificuldade assim. Agora, você precisa ter clareza de que a condução do seu processo de leitura musical, ele vai cada vez mais evoluir, porque esses princípios que eu estou te mostrando são princípios de base. Quando eu quero dizer de base, eu quero dizer o alicerce, é o chão, é o que você precisa ter, é a condição sem a qual não vai fluir, ok? E isso não vai mudar nunca. Acontece que conforme você evolui tecnicamente, quanto mais você vai tocando coisas difíceis no instrumento, quanto mais você evolui tecnicamente, as partituras que você começa a ler também são mais difíceis, são de músicas mais difíceis, ok? Então, o seu processo de leitura vai ser sempre o mesmo, só que você vai cada vez se desafiando mais nas respostas motoras, na projeção motora, ok? Então, você nunca vai parar de se pegar com uma música ou com uma partitura que uma hora ou outra vai te desafiar na fluência. Sabe, uma vez que a gente está alfabetizado musicalmente, nós também não precisamos ter a ilusão de que a gente vai tocar tudo de maneira fluida para o resto da vida. Não funciona assim. Não funciona assim porque tem um importante elemento que eu falei que está envolvido na leitura musical. Eu falei que existe a questão do conhecimento, existe a questão da prática, existe a questão da capacidade do domínio técnico. E agora você sabe que o conhecimento sozinho não vira nada, que ele precisa ser vivenciado. Então são 4 elementos. Quando eu falei da prática musical, da prática não, da técnica, desse domínio técnico, esse domínio técnico está em constante evolução, ele é o que impacta diretamente sua capacidade de ler músicas mais difíceis. Então, quando você está se deparando com uma partitura que é acima do que você tem de domínio técnico, você vai ler de maneira muito engasgada, mesmo que você já está fluente na leitura, mesmo que você já está alfabetizado musicalmente. Você vai travar, você não vai conseguir ler essa música do começo ao fim. Por quê? Porque musicalmente você já está pronto, já entende tudo aquilo, mas aí o processo de construção daquela leitura musical é diferente e você precisa entender isso. Então, formar habilidade musical para ler partitura é uma coisa. Construir uma música que é tecnicamente muito difícil, construir a leitura dela é outra coisa. E isso faz com que você desmistifique a ideia de que uma vez você está alfabetizado, é inadmissível aquela posição de novamente engasgar, de ficar catando milho, de não conseguir do começo ao fim. Isso não existe. Isso vai acontecer, porque conforme você pega uma partitura acima do teu nível técnico, você não vai ter respostas motoras prontas. Você ainda está aprendendo a dominar aquela técnica corporal. Quando a gente fala de técnica, a gente tem que entender que é questões de controle motor, memória motora, muscular. Você está aprendendo a controlar aquilo que é mais virtuosístico. E é aí, nesse ponto, que você também precisa ter a clareza de que o teu estudo musical tem que ser outro. Tem que ser muito diferenciado. Tem que ser um estudo estratégico, um estudo construtivo. Nada papagaio, nada de contagem de carneirinho. Tem que ser outra forma de estudo musical, onde, de novo, todas as prontidões que você tem da tua vivência musical, de cada elemento, de cada camada, é o que te socorre. E é o que te faz construir aquela leitura. E uma vez que você usa todos esses elementos para te construir aquela leitura, aquele nível técnico você domina. Então, a partir dali,
qualquer partitura daquele nível técnico que antes era difícil, passa a ser fácil. Então fica automático, você lê com fluência qualquer outra partitura daquele nível técnico. E aí você vai pegar uma outra mais avançada e vai acontecer a mesma coisa, entende? A gente tem que ter essa clareza de evolução da leitura musical, porque ela está associada à capacidade e ao desenvolvimento técnico. É por isso que nós precisamos ter a clareza de que a habilidade musical e a habilidade instrumental são duas coisas diferentes, mas que se alimentam, que se retroalimentam, dão suporte uma à outra e que devem caminhar juntas. Quando eu falo que eu trabalho intensamente a habilidade musical com os meus alunos, é porque eu trabalho intensamente para criar esses reflexos motores. A gente trabalha conhecimento, entendimento, a parte racional do conceito, mas trabalha muito a vivência, para que na hora que você bote a mão na leitura musical, esses padrões estejam internalizados. Se não for assim, como eu já falei, e eu vou ser repetitiva, você vai continuar patinando na sua leitura musical. Então, se você quer destravar isso, você precisa mudar a forma que você pratica, que você desenvolve o teu conhecimento musical.